Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da Pian Alimentos. E nesse nosso segundo episódio estaremos falando hoje sobre resgate, amor e transformação. Para isso, estamos hoje contando com a presença do nosso convidado especial, Tiago Garbim, que é presidente do projeto Lar Temporário Espaço Pro Bicho, ao qual nós damos as boas-vindas, Tiago. E desde já parabenizando por essa tão linda ação que a ProBicho traz a todos aqueles que são amantes dos pets. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Para nós também é um prazer poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do nosso dia e do nosso trabalho e também com essa parceria assim que é tão importante para nós com a Pian. Tiago, conta um pouquinho para nós como é que começou a ProBicho, né? Como que tu te introduziu nesse lar temporário? A ProBicho, ela foi fundada em 2012, né, por uma outra gestora. E conheci a ProBicho em 2016, né, justamente quando eu resgatei alguns cães da rua, eram 7 filhotes, e eu precisava de algum lugar para deixar esses filhotes, foi quando eu conheci a ProBicho. Na época eu não consegui deixar esses filhotes, eu cuidei em casa durante um bom tempo, porque estava lotada a ProBicho, era um dos poucos lugares que tinham para atender, né, naquele período de 2016. E passar com o tempo, né, passando de gestão por gestão, e desde o momento que eu conheci o espaço, eu me tornei um voluntário do lugar. Então eu fui convivendo, né, e ali foi passando por gestão nesse período, até chegar 2023, quando eu assumi o espaço ali, o projeto. Nessa questão dos animais, Tiago, qual foi o momento em que tu, Tiago, achou assim que foi o estopim assim para que tu tivesse essa iniciativa? Digo, até antes da ProBicho. Como que tu te introduziu nesse meio da adoção dos animais? Olha, isso vem de família, tá? Meu pai era uma pessoa apaixonada por animais, né? Ele era um cara que, se deixasse, ele pegava todos da rua, né? Inclusive, ele é a pessoa que me fez estar dentro da ProBicho, porque quando eu assumi a ProBicho, eu já tinha alguns cães, tá, que veio dele. Então isso toda essa origem, essa paixão veio pelo meu pai, né, que é uma pessoa que sempre foi da proteção, de ajudar, né? Então, desde cedo, comecei com resgate, foi lá por 2018, 17, né? Inclusive, a matriarca, assim, que foi a cachorrinha que eu levei lá, minha primeira cadela que eu levei lá na ProBicho antes que eu assumi, ela ficou comigo 22 anos, uma vira-lata, que eu resgatei lá em São Paulo. Então, esse trabalho eu já desenvolvo de resgate cerca de 26 anos praticamente, já é um bom tempo, assim, desde bem cedo eu sou envolvido com a questão animal. Quais foram os primeiros participantes, Tiago, do projeto junto contigo? Desde 2023 eu toco o projeto assim de uma forma administrativa sozinho, tá? É algo onde que eu tenho hoje a colaboração, hoje da minha irmã, né? Que ela é apaixonada também por animais e ela é da causa também total. Mas eu sempre administrei sozinho, né? Então isso sempre foi um desafio, porque não é fácil tu estar na linha de frente e ter que ter todos os cuidados, desde a saúde, desde a alimentação, principalmente a questão veterinária, reabilitação, né? Porque o animal ele não tem só a questão da saúde física, ele tem da questão emocional. E as pessoas acham que só a parte de saúde e alimentação, ele estar bem, vai facilitar o processo de adoção. E isso, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. E hoje a gente sabe que o cão ele precisa de um trabalho também na questão emocional, né? Então hoje eu posso dizer que hoje eu tenho uma parceria com a minha irmã me ajudando, que me ajuda a administrar o projeto. Eu tenho o Gabriel, que é o esposo dela, que é adestrador, e está ajudando com esse trabalho de reabilitação no trabalho. Então hoje é eu, minha irmã, algo um pouco familiar que se tornou, né? Eu, minha irmã e meu cunhado.
Essa questão familiar é uma questão que a gente toca muito na Pian, né? Porque a Pian, ela não esquece as suas origens, né? E não esquece, obviamente, as questões familiares, né? Que é o nosso maior papel, além de produzir um alimento de qualidade a todos os pets, tanto cães e gatos, né? Mas a gente preza muito, né? Essa questão familiar. E esse é uma das questões também que nos fez te convidar aqui também, Thiago, pois a gente sabe um pouco, né, dessa questão familiar que você tem também, né, junto com, lá começou com teu pai, a tua irmã hoje te ajuda também, né? Mas com base nisso, eu também gostaria de saber de ti, como o projeto evoluiu até o dia de hoje. Sim. Olha, o projeto, na verdade, depois da pandemia, tá? Ele decaiu muito, 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 muito. E ali, meados de final de 2022, eu tava, na verdade, pensando mais em retirar os meus cães de lá e levar para outro lugar, ou eu alugar uma casa e cuidar, porque eu moro em apartamento, isso que me limitava. Só que, por eu ser o único voluntário do projeto desde 2016, quando eu encontrei, porque realmente, né, o projeto ele não tem muitos voluntários por ser distante, ser lá próximo a Lami. Eu Isso senti. é, só para quem nos acompanha, o Lami é extremo É sul de extremo sul de Porto Alegre, é bem distante assim da parte central de Porto Alegre, inclusive da Zona Sul, né, que é um bairro ainda bem populoso, mas ele é o extremo sul, né, ele vai um pouquinho mais além. Então, para deslocamento, muitas pessoas acabam não pegando, porque depende às vezes de ônibus, e lá realmente a gente tem uma dificuldade de acesso de ônibus, são poucos ônibus que passam lá, horário bem extenso. E nisso veio essa agulhada no coração, porque quando eu fui para me despedir, eu fui em canil por canil, né? Fazer o que eu sempre fiz durante era 7 anos, que era pegar um pacote de petisco e todos os canil dá para todos os cães. E cara, ali foi emoção, né? Já bateu aquela angústia, aquela dor. E foi quando eu resolvi falar, cara, se eu não fizer isso, não vai ter ninguém que vai fazer, porque se não vem ninguém para como voluntário para ajudar, eu preciso, né, fazer isso, né? Eu preciso tomar uma atitude agora. E foi daí que eu resolvi abraçar a causa, falei com a antiga gestão, né, que o objetivo deles era fechar. Agora, o que ia ser depois fechando, eu não sei, tá? Mas eles queriam fechar. Eu fui lá e resolvi assumir, né? Pedi para eles, ó, então eu vou assumir daqui para frente vai ser o projeto que eu vou desenvolver com o que eu for aprendendo, né? Porque a minha experiência era zero. Eu não tinha experiência nenhuma. Minha experiência era ver um cachorro na rua, dar um pouquinho de comida, ou uma situação grave de um cão atropelado, ajudar com os custos assim para o veterinário. Era essa a minha missão, né? Ou pegar, acolher até conseguir uma adoção. Eu não tinha uma experiência de pegar um lugar de 7.000 metros quadrados, com 100 canis, com um monte de cachorro desnutrido, cães precisando ser castrado. Eu não tinha. Então ali foi algo que me tocou também. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso porque esses animais aqui precisam de ajuda. Daí, do dia 1º de maio de 2023, que foi quando eu assumi a ProBicho, eu resolvi reformular todo o projeto, né? E seguir o coração, e seguir a experiência, seguir a orientação de pessoas que sabiam como conduzir, né? E eu, graças a Deus, assim, graças a Deus, eu tive muitas pessoas boas que foram aparecendo no meu caminho, né? Para poder fazer esse trabalho que hoje a gente consegue até poder falar com muito orgulho, que é uma das referências de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, como projeto, né, que acolhe resgate cães de rua. Hoje, qual é o espaço da ProBicho, Thiago? Tu diz em questão Diária. de área. Hoje são quase 7.000 metros quadrados. É uma área de 6.970 metros quadrados, né, dividida em 98 com 6 boxes, 104 canis. Né, desses canis tem box, desses canis tem área de soltura, tem canis de 10 metros quadrados a 30, 40 metros quadrados, porque o animal ele precisa de espaço, ele precisa de conforto, ele precisa de uma rotina onde que ele possa gastar energia, né? Então isso é algo de que nós introduzimos e aproveitamos o nosso espaço para modelar e oferecer esse trabalho. Esse espaço todo, ele é alugado, é próprio?
necessita de algum recurso, porque dentro da questão, não só da questão de resgatar os bichinhos, eles precisam do espaço, como você frisou. E então, esse espaço, assim, depende de alguma pessoa específica, algum órgão público? Na verdade, ali tudo tem custo, desde os tratadores, aluguel, né, que é um valor bem considerável, né? Todo mês é uma luta ali para a gente chegar nos números. A gente tem essa necessidade de fazer um trabalho sempre na última quinzena do mês de levantar recursos. Por quê? Por causa que o projeto ele não tem apoio nenhum de nenhum órgão público, nem com alimentação, vacina, apoio com aluguel, nada. Durante a enchente, né, a gente chegou a acolher mais de 600 animais. Fomos um dos espaços que mais acolheu, inclusive, de outros locais que hoje eles estão muito bem assim posicionados, mas era nós que estávamos acolhendo ali. Só que para nós o que importa é o animal, não é? Nosso trabalho nunca foi. Eu sou uma pessoa, profissão é na área do marketing, mas ali é algo que a gente faz tão com amor, assim, é um negócio tão voltado para os animais que isso que importa. Então a gente sempre trabalhou muito nos bastidores, porque o foco era os animais, e são eles. Mas a gente não tem incentivo à ajuda de ninguém. O único parceiro mesmo que nós temos, que praticamente salvou mais de 200 cães, foi a parceria que nós fizemos com a Pian, que era fundamental, porque a alimentação era com doação, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. O Rodolfo, tu sabe que foi quem me ajudou, eu procurei ali e estava desesperado em dezembro do ano passado e não sabia o que fazer. E abriu essa oportunidade aí que a gente conseguiu mudar, né? Mudar até a cara, porque a gente tinha cães ali que achava que não tinha solução, que era problema de saúde. E para nós, assim, só o fato de conseguir alimentação, eu falei, gente, agora o resto a gente corre. Né? Porque a gente tem os protetores que resgatam, deixam o cão lá e nos ajudam mensalmente, mas não cobre praticamente metade dos nossos gastos. Então, eu trabalho redobrado meu dia a dia, fazendo outros serviços para poder ajudar também. Tem alguns amigos meus que me ajudam também mensalmente. Então é um trabalho que para nós, assim, o que que tu ganha com isso? Cara, eu ganho com isso e mostrar aqui várias fotos de cães como eles estão hoje. Então, os nossos recursos, eles vêm de ajuda de protetores, parcerias com a Pian e a nossa batalha dia a dia. Isso aí é o que nos faz Tiago, seguir. é notório a tua emoção, né, quando se fala nessa questão, e trazendo um pouquinho pro nosso lado, é por isso que o nosso slogan diz, né, a gente entende esse amor, porque nós não produzimos somente alimentos, né, a gente produz, além do alimento, a gente dedica amor naquilo que a gente faz, né, e como a gente costuma dizer, se tu não faz aquilo com amor, né, as coisas não fluem, né. E é o que a gente percebe, né, até na tua emoção, né? E conhecendo um pouco do teu trabalho lá na ProBicho, né? É, dessa luta diária, né? Dessa luta diária, como um vendedor. Hoje, dia 30 bateu a meta, amanhã, primeiro, começa Começa tudo de tudo de novo. novo. É Tudo de assim, novo. é assim. Quantos animais hoje possui dentro do espaço da ProBicho? Hoje na ProBicho estamos com cerca de. É que ali é uma variável. Vai 4 adotado, entra 10. É mais ou menos assim. Agora a gente tá com cerca de 206 cães, né? Dois vão sair que foram conseguir uma adoção, né? E também entraram essa semana, e os cães ultimamente que tá vindo para nós são cães que outros locais que fizeram abrigo como o nosso, né? Não estão conseguindo cuidar, que são cães com leishmaniose, cães que têm uma necessidade de remédios contínuo, cães que estão com necessidade de uma cirurgia. E, cara, a gente abraça tudo ali. A gente acabou de fazer, só esse ano a gente fez mais de 5 cirurgias, né, em cães, isso tudo com recursos nossos e recursos que a gente faz vaquinha online, busca esses recursos. Cães com tratamento de leishmaniose que nós resgatamos e depois descobrimos e através do nosso trabalho a gente busca manter a saúde dele 100%. Hoje em dia, se tu vê lá, procurar quem são os cães que têm leishmaniose, tu não acha. Tu não descobre. Né? Ontem mesmo a gente fez um post um pouquinho
falando sobre isso, né? Sobre uma pitbull que foi abandonada pelo dono quando ele descobriu que tinha leite. E sabe que o remédio hoje em dia custa em torno de R$ 1.400 para tu poder dar vida, porque tu não é a cura, mas é da vida, é deixar o animal viver. E hoje, se tu vê ela, tu não acredita que aquele animal é aquele que da foto do lado tá, que era pele e osso, né? Junto com o remédio, junto com uma ótima alimentação, porque quando tu fala da alimentação da Pian, da Prioritar, da Mic Dogs, que é a Mic Dog que nós trabalhamos lá, eu acredito que existe muito amor e qualidade, porque eu tenho um caso para falar, né, também, né, que isso mudou completamente a nossa visão, que muitas vezes o cachorro sendo bem cuidado e bem alimentado, né, não estou tirando que o animal, a alimentação resolve, mas a gente tem o caso do Apollo, que foi um cão que quando eu cheguei na ProBicho, era assim, era um esqueleto. Era um cão esqueleto, tomava vitaminas para suplementações e vivia com ferida no corpo. Era um cão extremamente agressivo, isso, um pitbull também. E hoje, se tu vê o animal assim, ele impressionante mudou. A gente colocou ele num canil melhor, ele ficava no canil que diziam que era o canil dos animais maus. Olha só como é que é. Isso, né, cara? Assim, eu sofri muita coisa ali e eu tive que engolir muita coisa para eu poder se manter ali dentro, tá? E hoje, se tu olha o cachorro, ele tá saudável, forte, sabe? Cachorro sociável com qualquer pessoa, até com outros animais, assim, no caso fêmea, ele aceita. E se tu olha a foto dele no nosso perfil ali antes e depois, tu não acredita. E hoje, o que que ele tá tomando com remédio? Nada. Só come ração. Só come ração, porque... Ah, e como é que tu soube isso? Gradativamente, a nossa veterinária que tá lá, que nos ajuda muito, muito, muito parceira, falou, Thiago, vamos diminuir, tá? Vamos diminuindo para ver, tá? Porque senão o custo fica muito caro e nós que comprávamos o remédio, e o remédio a gente comprava quinzenal e custava R$ 500 para nós, R$ 1.000 por mês, é muita coisa, sabe? Então a gente foi diminuindo e depois ele ficou só com a ração. E para tu ver, uma alimentação nutritiva, saudável, muitas vezes resolve muitos problemas também dos animais. Não quer dizer que tu tem que deixar de levar no veterinário ou consultar, mas muitas vezes tu tem que saber o que tu tá dando pro animal, né? E o Apollo é um caso desses. É um caso de um animal onde que ele se alimentou bem, está bem cuidado e hoje em dia ele é um exemplo, uma referência que nós temos lá dentro de resgate, assim, de sobrevivente, né, de uma situação que nós encontramos ele lá dentro quando assumimos o local. Foi muito importante esse teu depoimento, Thiago, e inclusive até o pessoal que está acompanhando esse nosso bate-papo, né, está podendo visualizar aí a diferença, né, de quando o Apollo chegou e como ele está hoje. E é notório que a gente vê que parece que são dois cães totalmente diferentes, né? Mas eu te pergunto nessa questão assim, como que funciona o processo de resgate, Thiago? Vocês têm alguma equipe, feito ligações? Como é que vocês resgatam esses cães? E também, é claro, se vocês têm, assim, obviamente que tem um número específico, né? Que comporta o espaço da ProBicho. Como é que vocês tratam essas questões? O que acontece, Rodolfo? A ProBicho hoje, ela não só ela trabalha em resgate, infelizmente, tá? Hoje, pela alta demanda, pela ocupação, por hoje a gente saber o cenário, como é que é dos cães que necessitam de um apoio, muitas vezes a gente tem que escolher aquele que está numa situação mais necessitada, tá? Então, não tem como a gente abraçar todos, né? Mas também a gente começou a fazer um trabalho diferenciado, inclusive dar suporte a pessoas que moram na região tanto com ração, com atendimento veterinário. Muitas vezes a pessoa não pode, numa consulta, elas mandam um WhatsApp, cara, meu cachorro tá assim, leva lá na ProBicho, a nossa veterinária já avalia. Por quê? Porque além de ajudar diretamente dentro do projeto, a gente está começando a fazer um trabalho externo
né? Algo que deveria se ter um pouco mais de atenção dos órgãos públicos, porque tem muita gente que gosta de animal, tem muita gente que cuida do teu cachorro e não tem condição, cara. E para ele é uma dor ver o cachorro não ter uma ração ali para comer. É ruim ele estar doente, ele não ter condições para pagar uma consulta porque ele não tem o que comer. Porque muitas vezes a pessoa julga, o cachorro, mas tu não sabe se a pessoa tem. Quando tu dá a oportunidade para essa pessoa demonstrar se gosta ou não, que é algo que a gente começou a fazer naquele entorno, que tem muitos bairros carentes, muitos cães, tu vê que as pessoas começam a entrar mais em contato. Meu cachorro tá assim, pô, tu pode nos dar um pouco de ração, e é isso que a gente faz. Hoje a gente tem 8 famílias ali que a gente distribui ração todo mês, tá? Para ajudar com os cães dela, que tem bastante cães. É prazeroso quando a gente vai lá entregar, né, a ração e ver como é que estão os cães, a diferença que era e hoje como eles estão. Então, o serviço a gente faz externo, né? Hoje ajuda externamente. E dentro da ProBicho a gente tem o Gabriel, que é o adestrador, tem o Alex, que é o nosso supervisor, né? A Joana, a veterinária, a Verônica, minha irmã, que ela trabalha no atendimento de WhatsApp. Então, a Verônica faz um filtro, né? Tiago, tem esse caso, esse caso. O que, que a gente pode atender? Porque às vezes a gente tá cheio, tá lotado, mas tá, esse cachorro fica com outro. Ele é sociável, vamos atender esse aqui. Infelizmente, hoje, pela necessidade até de espaço, muitas vezes tu tem que atender aqueles que mais precisam, né? E principalmente quando é voltado para a questão da saúde, da parte clínica. Então, a gente dá sempre prioridade para essas questões. A gente pode dizer então que esses 206 animais que hoje estão no espaço da ProBicho é simplesmente a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Porque vocês auxiliam outros também. Auxiliamos outros também, não só outros, ajudamos protetores, ajudamos com medicamentos, né? Quando recebemos doação, a gente sempre, pessoal, a gente tem um grupo ali, tá, de protetores, que tem mais de 70 protetores, então a gente, o pessoal posta necessidade diariamente, e a gente sempre procura, assim, da mesma forma que nos ajuda, a gente ajudar o próximo. Porque uma coisa eu vou falar agora um pouco de coração, tá? Agora é mais um lado do coração. Cara, quando eu entrei nesse mundo mesmo em 2023, dia 1º de maio de 2023, tá? Que tudo é conectado com meu pai, porque meu pai, a última palavra que ele falou antes de morrer, assim, ele tinha 6 cachorros, que era a vida dele, que ajudou ele, assim, num momento bem difícil da vida dele. E a última uma coisa que ele falou pra mim foi assim: meu único medo é eu morrer e alguém não cuidar dos meus cachorros. Aí eu falei pra ele: pô, mas como, pai? Eu já cuido de ti, já cuido dos cachorros, por que tu vai te preocupar isso? Daí ele olhou pra mim: então tá bom. E virou, e depois partiu. 2, 3 minutos depois partiu. E ali começou um desafio. Isso foi 5 de setembro, né, de 2018, quando ele faleceu. E dia 1º de maio de 2023 foi quando, né, no mês ainda do aniversário dele, foi quando eu assumi a ProBicho. Sendo que eu tinha dito não algumas vezes, porque eu sabia que era um desafio. Mas para mim foi a melhor escolha que eu tive na minha vida, porque me fez crescer como homem, me fez crescer como ser humano, me fez saber ter decisões mais assertivas, porque nesse meio tu tem que saber ter decisões muito assertivas, porque falar bem é fácil, falar mal é muito mais fácil ainda. Então eu sempre fui um cara que procurei ficar nos bastidores, sempre, né? E uma coisa que me magoou muito, tá? Nesse meio é que eu achava que todo o pessoal de projetos, abrigo, eles se abraçavam, eles tinham uma conexão. Mas existe um pouquinho, assim, às vezes, da vaidade, da divisão. Então, isso às vezes é o que me entristece um pouco, né? Porque eu acredito que se não só os projetos se unissem, nós tivesse uma voz forte dentro dos órgãos públicos, né? Verdadeira, eu tenho certeza que muita coisa poderia ser solucionada. Mas, independente de qualquer situação, a nossa parte nós vamos fazer. E a gente está pensando muito à frente, a gente tem muita coisa, e hoje esse modelo que a gente segue, tá? É justamente para poder diminuir um pouquinho essa ponta do iceberg, porque
O problema, como eu falei, não, o animal não adianta tu tirar da rua da água e alimentação, tá? Eles têm problemas emocionais, eles têm traumas e isso precisa ser trabalhado, né? Então, às vezes a gente olha um cachorro desnutrido, magrinho, é isso que não, vai muito mais além. Justamente por isso eu ia te perguntar. Como é que funciona a rotina, a questão de alimentação, a questão de medicação, a questão de adaptação e até a socialização deles quando chegam resgatados? Tá. Primeiramente, quando o animal chega na ProBicho, primeiro passo, ele vai direto para o ambulatório, né? No ambulatório a gente tem vaga para 8 animais, né? A gente tem uma área exclusiva assim para ser a área de soltura deles ligada no próprio ambulatório com piso frio, onde pode ser higienizado, porque hoje em dia todo tipo de doença infecto-contagiosa, tu só consegue ter uma. Tu só consegue analisar ela, consegue ter um diagnóstico após o exame. Então, eles chegam lá, às vezes, sem exame nenhum, no desespero, né? Então, eles vão para o ambulatório. Chegando no ambulatório, ele é examinado pela nossa veterinária Joana. Ela faz o exame de sangue. Muitas vezes também já pela nossa parceira também, pela Clínica Bem Bicho, que vai lá e acolhe. De lá eles fazem toda a triagem, muitas vezes faz a castração e vai para o projeto. Após o exame dele, ele vai passar como uma quarentena. O que é uma quarentena? É se adaptar com a região. Daí ele sai do ambulatório e vai para os boxes, tá? Os nossos boxes, assim, diferente do outros, que é uma caixinha, ele tem um espaço mais amplo, com duas visões, tanto para frente, para a área de soltura, quanto para uma outra área de soltura que nós estamos construindo, uma área de soltura de quase 130 metros quadrados, tá? Com árvore, assim, bem bacana. Vamos finalizar, se Deus quiser, até final do ano. E dali a gente, nos boxes, a gente começa a ter uma identificação e entender com ele, tá? Ah, mas como isso? Muitas vezes ele dentro do box a gente passeia com. Daí entra o trabalho do Gabriel, né? Daí o Gabriel faz um trabalho da reabilitação, tá? O que é a reabilitação dele? Primeiro é ver como é que ele se comporta na presença das pessoas. Porque o animal, quando ele chega ali, muitas vezes ele está vulnerável. Então ele tá muito mais apto a aceitar o toque, o carinho, o tratamento, porque ele sabe que está precisando de ajuda. Ele sabe. Só que após ele ganhar uma energia, uma força, ele começa a ganhar uma autoconfiança. E aí é onde que a gente tem que começar a entender os sinais do cão, né? Se ele é um cão mais submisso, se ele é um cão mais líder, né, dominador. Então aí entra uma análise muito do Gabriel, né, que faz esse cuidado pra gente lá no projeto. Rotina deles, tá? Os cães eles têm uma rotina diariamente muito, um cronograma muito certinho. Por quê? O pessoal chega lá às 7 horas, tá? 7 horas faz a limpeza. 8h30, 8h30, 9 horas começa ali a alimentação. E depois, meio-dia, termina a limpeza, tá? Desse espaço de horário, todos os cães que ficam ali no box, né? Hoje são 12 boxes que nós temos. Eles vão para a área de soltura, ficando 3 horas cada um deles na área de soltura. Hoje nós temos 3 áreas de soltura, então vamos supor, todos os cães todos os dias saem para a área de soltura. Isso é importantíssimo. Não adianta deixar um cachorro só fechado. O animal precisa gastar energia, né? Precisa. E depois, no final do dia, daí tem o fechamento, tá? Mais a última alimentação deles. E eles conseguem dormir e mais tranquilo. Não temos problema. Tu vai no projeto com mais de 200 cães hoje, né? Nós tivemos o pessoal lá, o Perdigão, o pessoal viu, não tem barulho, cara. Passa um tempo, tu não escuta cachorro. E nós não superlotamos os canis, a gente prioriza assim a qualidade. Ah, mas tu tem espaço para colocar mais cães? Sim, mas os cães precisam ter qualidade, tá? Isso aqui não é uma empresa, não é uma hotelaria. O que mais a gente está recebendo mensagem, não, o que é hotel, cara? Não, isso aqui não é hotel, cara. Isso aqui a gente tem um propósito diferente de hotel. Acho que é melhor tu procurar. Ah, que ideia muito caro. Então não posso fazer nada. Tá? Mas se tu pegar um cachorro de rua trazer aqui, daí a gente atende. Mas, infelizmente, mesmo precisando, a gente não pode confundir as coisas. Aquilo ali a gente tem um propósito. Então ele segue essa rotina diária.
né? E isso ajuda muitas vezes eles serem cachorros mais calmos, a começar depois a aceitar outros cães, né? A gente faz troca de canis, porque isso é bem importante para não o cão ele não ficar territorialista daquele local, aquela matilha virar territorialista e depois ter dificuldade de entrar outros, né? Então tem que ter esse rodízio de canis também. Então é sempre esse trabalho. Limpeza, alimentação, soltura, depois limpeza e fechamento. Vocês possuem alguma forma assim de padrinhos? Uma pessoa que queira é, se responsabilizar, digamos que monetariamente, enfim, por algum determinado animal. Vocês possuem esse tipo de projeto, alguma coisa parecida do gênero? Olha, hoje metade dos cães lá eles têm padrinhos, tá? Que é o que consegue manter parte do projeto. Outra metade é 100% nosso. Foi para mim um ano bem difícil, tá? E por administrar sozinha, minha irmã ter aparecido agora aí para tocar o projeto comigo recente, foi em agosto. Então a gente teve muitas coisas para fazer. Ela morava em Santa Catarina, veio para cá. Então a Verônica ela acabou me ajudando bastante com isso, né? A reorganizar. Só que metade dos cães ali não tem padrinho. Né? Isso dificulta. Só que ao mesmo tempo a gente tem muitos cães ali que, poxa, a gente vê e fala como é que não é adotado, cara. A gente divulga, a gente posta, a gente manda, por que não é adotado? Então a gente vai começar a desenvolver um trabalho para o ano que vem também, mais forte, assim, um evento, assim, onde que possa levar as pessoas até lá, nem que ver uma parceria com uma empresa de transporte para pegar os pessoal, levar até lá, porque é importante conhecer o lugar. Não, para nós, assim, ver só por foto, cara, não é agradável, porque isso a gente vê em muitos lugares, né? Ah, quando for vir aqui avisa. Manda foto do local, cara, daí qualquer um manda foto do lugar mais bonito, é mais fácil. Não, quando é o dia de visita aí, todos os dias, tá? Do meio-dia a tal hora. Ah, mas não pode ser, não, pode ir, mas só que o pessoal vai estar trabalhando, a gente prefere estar atenção para os animais. Não vão ficar segurando tua mão, e tu não pode ficar andando sem tu estar com a presença de um dos tratadores, de um dos responsáveis. Uma pessoa que queira ser um padrinho hoje, como é que ele pode fazer? A pessoa pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, tá? Entrar pelo WhatsApp ou pelo nosso Instagram, falar diretamente com a Verônica, pode falar comigo também. E ele pode querer apadrinhar um animal de forma distante, mas o que nós gostaríamos, e é o que sempre a gente fala, vai até o local. Vai até o local. Vai lá, conhece os cães, escolhe quem tu quer apadrinhar. Né? Quem sabe, em vez de apadrinhar, tu já sai com junto aí. Então a É. gente sempre quer que as pessoas vão até lá, né? É porque para nós as pessoas indo é a nossa estratégia, assim, né? De chegar, Tocar o não, coração. de tocar o coração. Porque, cara, os cães lá são todos carinhosos, cara. Todos. A gente chegou lá no início, metade dos cães ali não deixava nem chegar perto, cara. Nem chegar perto. Os animais, assim, fugia, escondia, e era horrível. Hoje tu vai lá, os cachorros pulam em ti, brincam, quero. E pra nós, dá até, às vezes, é ruim isso, tá? Fala aí. Mas às vezes dá até um certo. Vai ser adotado. Puta que pariu. Porque. E já teve. Cara, eu vou contar uma história pra vocês aqui que é louca, mas é verdade, tá? Teve um cachorro que foi adotado 2 vezes pelo mesmo cara, e as 2 vezes ele fugiu e voltou pro projeto. Tá? As 2 vezes, o Tigrão, cara. O Tigrão foi o cachorro que quando chegou lá, ele ficava na coleira porque ele tinha mania de pular os canis, né? E o cara, cara, quer deixar o cachorro me deixar louco, é animal na corrente, velho. Eu fico, enlouquecido animal na corrente. E o Tigrão, ele fazia isso e deixava lá. Eu falei, não, cara, mas pelo amor de Deus, coloca, não vai ver. Ah, mas não sei o que, você não tem jeito e tal. Tá. Daí depois que eu assumi, o que eu fiz? Acho que o mais inteligente fazer, eu vou colocar uma tela por cima de um canil. Aí o cachorro enlouquecido me via, não sei o quê. E era também dos cães maus que diziam, né? E, cara, ele ficou um cachorro tão bom, cara. Um cachorro tão brincalhão, né? Era outro cão que eu mostro antes e depois dele também, né? Vocês ficam impressionante, né? Como o Murruga, o antes e depois, né? Como o Pepe do pescocinho, o antes e depois dele, tá? A própria Pete também, né? O antes e depois. São todos cachorros que vocês estão vendo que são cães assim, ó, que fazem toda a diferença pro projeto, tá?
Então, tu curar o trauma do cachorro e tu ganhar a confiança dele, cara, tu sabe disso com o caso do Tigrão. Ele foi adotado 2 vezes. A gente olhou no Google Maps, ele ficou a mais de quase 3 quilômetros de distância. O cachorro fugiu lá uma vez, voltou o projeto, tava no portão. A protetora lá, a nossa tratadora ligou. Ai, tu nem sabe quem tá aqui na frente, que é o Tigrão. Eu falei, mas o que tá fazendo aí? O cara abandonou? Não sei, entrou. Daí passou um tempo, tal, o cara foi lá. Daí o cara falou assim: meu, o cachorro não sei o que, mas sumiu. Daí voltou. Daí o cara foi lá, pegou, né? Óbvio, né? Chegou, voltou, tá, fugiu. Daí a gente falou: não, deve ser adaptação, tal, isso, aquilo. Aí pegou e voltou pra lá. Daí passou uma semana, o cachorro tava de novo. O cara foi lá e falou: cara, ele vai ter que ficar aqui, cara, sinto muito. Tá? E sabe onde que ele tá hoje? Tá lá, continua lá. Ele não tem como, cara, porque ele nos escolheu. E o animal escolhe, cara. Isso é importante a gente entender. O animal escolhe, tá? E isso é uma coisa que a gente entende a cada dia. Como saber, assim, com base no Tigrão, como saber se uma pessoa está preparada para adotar um cão? Bom, assim, primeiro, todos os cães são adotados na ProBicho, existe um processo. Primeiro, não é só não basta responder somente um questionário. Para nós, essa questão do questionário, eu já fui contra no grupo, não contra o questionário, mas falar assim, ó, só questionário não resolve. Para nós quer adotar, responda o questionário e entrevista pessoalmente. Perfeito. A gente tem propósito, cara. A gente tá lidando com vidas, a gente não tá lidando com um produto, né? O animal para nós não é um produto, ele é uma vida. Então, a gente faz a entrevista e ali é o primeiro passo. E o segundo passo, desculpa, o terceiro passo. Primeiro questionário, segundo a entrevista, o terceiro passo é o mais importante, né? É a conexão do animal com a pessoa. Se a gente sente que o animal não tem conexão, não dá. Porque a gente tem que pensar no depois. Se a gente sabe que aquele cão ele tem um pouquinho de segurança, tem um pouquinho de medo, a gente dá esse espaço também, fala para a pessoa ir visitando e se adaptando até o animal tá bem seguro ali. Tanto o tutor, né, que adota, mas também o animal. Bem, Thiago, falando um pouquinho agora sobre parcerias e o impacto social. Como a parceria da Pian ajuda o dia a dia da ProBicho hoje? Bom, a parceria com a Piance primeiro foi algo assim que realmente nos fez virar a chave. Porque o que era a nossa maior preocupação, né, se tornou assim a nossa possibilidade de respirar e começar a fazer melhorias onde que precisava. Porque a Pia ela não ajudou só na alimentação, ela ajudou no desenvolvimento do projeto, de estrutura, de qualidade de pintura, porque a gente conseguiu começar a reparar coisas que a gente não conseguia porque não tinha condições. Então não foi só alimentação, tem muitas outras coisas. Além disso, a gente poder melhorar nossos materiais, nossos equipamentos, poder comprar telas para substituir, sabe, telhado. Então, isso começou a desenvolver muito mais o projeto por essa parceria. E, ao mesmo tempo, nos proporcionou a oportunidade de ajudar pessoas que precisam de uma alimentação, pessoas que precisam, muitas vezes, até mesmo quando eu falei da consulta, porque a gente só trabalha bem quando a gente está com a mente mais aliviada. Né? Então, a parceria ela conseguiu nos dar não só uma mente mais leve, mas, acima de tudo, assim, possibilitou a gente crescer como projeto. E me diz uma coisa, como é que outras empresas ou pessoas podem se juntar à ProBicho para que tenhamos uma maior qualidade também aí? Hoje, assim, a gente, acima de tudo, assim, a gente tem essa questão de muitos cães lá não terem padrinho, né? E quando a gente fala muitos cães, às vezes a gente, não precisa ser todo mês, tem sempre, mas a gente tem necessidade de vacinas, a gente tem necessidade de antipulgas, apesar que a Pia também nos ajudou já muito com isso também, o antipulgas, remédio, essas coisas, vermífugo, mas isso é sempre, isso a gente precisa sempre, tá? A gente precisa, acima de tudo, que as pessoas possam compartilhar, cara. Compartilha um post, compartilha aquele cachorro. Se tu não tem condições, cara, isso daí às vezes é melhor que uma ajuda financeira. É tu poder apoiar um projeto que ele tem um propósito. É tu poder ajudar aquele animal ali que a gente divulgou a chegar até a um lar.
tá? Nós somos um projeto, como eu falei, a gente é um projeto que a gente se foca nos animais. Muita gente fala, cara, vocês se fazem mídia, se vocês aparecerem, falarem, vocês, pô, completamente diferente do trabalho de vocês. Isso é o que a gente mais escuta quando as pessoas vão lá. Só que a gente sabe que todo mundo ali não vive daquilo ali, a não ser os tratadores. Todo mundo tem profissão, tem família, né? Cara, tenho 3 trabalhos para poder também dar conta dali do projeto, né? Porque eu sou um padrinho de vários ali. Então, acho que a empresas, quando, pô, de construção, que tem materiais que querem doar, ou até mesmo pessoas que tiveram um cachorro, uma casinha, tudo, para nós tudo ajuda. Tudo ajuda, porque a gente não é só um projeto que está beneficiando o que temos lá dentro, a gente procura ajudar as pessoas que precisam também. A gente ajuda muita gente, a gente ajuda com medicamento, a gente ajuda com várias. Então a ProBicho hoje ela se tornando tipo uma central, um apoio também para ali, para a região, para a comunidade, tá? Porque se a gente não faz, se quem deveria fazer a parte mesmo de dar esse suporte deixa um pouquinho de lado, então a gente tem que fazer pelo nosso propósito. Então, quem quiser também nos ajudar, quem tiver interesse em conhecer o projeto, quem quiser adotar, quem tiver equipamentos, materiais para obra, né, nos chamem, né, que a gente é super parceiro e aberto aí a conversar. Vale ressaltar, né, Tiago, que a Pian, a gente não utiliza essa questão para se promover, né? Então, a gente acredita no projeto sério, né? Não temos nem por que, né, nos ampararmos assim, né, para sensibilizar os tutores ou os consumidores, enfim, né, nesse sentido, né? Mas por acreditar no projeto, por saber da seriedade que nós estamos juntos, né? E fizemos questão de convidar você aqui como presidente da ProBicho para que pudesse falar um pouco do teu trabalho, né? Nem tanto direcionado à nossa questão de alimentação, mas para buscar outros parceiros também, né? Que possam comprovar, assim como eles têm aquela comprovação da seriedade que a Pian, como família, como empresa, possui no mercado há mais de 30 anos, para eles terem a certeza também que o trabalho da ProBicho e o teu trabalho junto com o pessoal que te assessora é um trabalho sério, né? É um trabalho que nós não estamos aqui para brincar. E como tu falaste, né, e a gente costuma falar também, nós não estamos trabalhando simplesmente produzindo alimentos. Vocês também simplesmente não estão resgatando mais animais. Nós estamos trabalhando com vidas, né? E aquela velha frase que a gente costuma dizer, e essas vidas estão cada vez mais importantes dentro das famílias, né? Se foi aquele tempo de que o cão estava, embora se tenha ainda, mas que o cão estava amarrado no fundo de um pátio, comendo restos de comida. Exatamente. Né? Então, hoje nós, como empresa, como preocupação social também, a gente preza todos os alimentos produzidos pela Pian com matérias-primas selecionadas, né? Matérias-primas que têm que estar de acordo com uma padronização da indústria, para que a gente tenha certeza que o produto final vai estar saindo com a mesma qualidade. Então, a gente seleciona muitos nossos produtos, trazendo, por exemplo, proteína do ovo para ajudar na digestibilidade, alguns alimentos com condroitina, glicosamina nas articulações. Na questão dos gatos, um controle de bola de pelos, né, que a gente falou em conversas passadas. No episódio passado até a gente conversou sobre a questão da bola de pelos, né, que muitas vezes pode levar o gato ao óbito devido, né, à quantidade de pelo que ingere. Então nós temos a questão da Prioritar, por exemplo, que já trabalha nesse sentido, fazendo com que o gato elimine o pelo através das fezes. Então é nesse contexto que a gente está junto com a ProBicho, por se tratar de seriedade, né? Porque tu conquistar algo é teoricamente fácil, pode se levar tempo, mas para te destruir algo não precisa nem de tempo, né? É um trabalho mal feito ou um trabalho sem seriedade, que isso aí realmente, né, faz com que as coisas terminem, infelizmente. Um dos fatores, né? Exatamente. E a Pian não é à toa que já está aí há mais de 30 anos, né?
com os 5 irmãos que começaram, estão aí na ativa, trabalhando junto conosco, e nós, como colaboradores da empresa, nos servindo como um norte, né, e como referência, né, porque entre chefe e líder a gente sabe, né, dentro da administração, que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é tu ser chefe, outra coisa é tu ser líder, né, e líder pelo exemplo. E é isso que nós colaboradores buscamos seguir, né, o exemplo desses 5 irmãos que começaram lá na década de 80 a trabalhar com alimentação. Mas, Thiago, partindo já para o nosso final do nosso bate-papo, gostaria de que você deixasse assim, uma mensagem às pessoas que não que querem levar cães para vocês cuidarem, né? Ou que deixar para vocês lá, mas pessoas que gostariam de se juntar junto, ficar junto, perdão da redundância, estar junto conosco nessa questão aí da adoção, nessa questão da colaboração. Cara, eu vou aproveitar que nem nesse caso, é bem importante que a gente entenda que os projetos eles estão ali para dois propósitos: receber e entregar, né? Receber aqueles cães vulneráveis, aqueles resgatados, e entregar para uma família e ter uma vida digna, tá? Mas, acima de tudo, quando estiver com nós, eles vão ter uma vida digna. Mas para quem não pode adotar, para quem não pode e gostaria, mas não pode, lembre-se que agora é verão, é bem calor na rua. Deixar um potinho de água, às vezes, ali perto, tu sabe que tem bastante cães que passam, deixa um potinho de água ali no caminho deles, né? Deixa uma alimentação para ajuda, né? Quem não pode fazer diretamente, mas faça de coração o que tu puder fazer para melhorar, porque nem todos têm a mesma possibilidade que muitos têm de pegar, resgatar, levar para casa, cuidar. Então, que as pessoas sejam um pouquinho mais de amor, tá? Né, para a causa, e se deem mais as mãos, né? Porque a gente não pode, todos que lutam pela causa, estar separado, a gente tem que se unir. E só vai conseguir chegar num lugar quando a gente se unir. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Como tu se referiu agora, a Pia cresceu porque foi uma união de família. Então, acho que a união, como tem aquele velho ditado, a união faz a força. E nós, como projeto, e muitos outros projetos que tem, eu acredito que eles precisam mais se unir, eles precisam se juntar, eles precisam ter um momento de sentar e conversar todos juntos para buscar soluções que hoje a gente conseguiu ter com clareza, que depende muito mais das ações privadas do que órgãos públicos. Então, a união, é o respeito e cada um fazer um pouquinho da sua parte, né? Isso faz toda a diferença aí, eu acho que para a causa, para quem trabalha assim e se dedica para esse propósito que é a causa animal. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui nesse nosso segundo episódio. E nós colocamos sempre à disposição, que tenho certeza de que a seriedade da ProBicho na questão, nesses assuntos de adoção de animais, cuidados, com certeza nos leva para uma parceria muito longa, porque é através da seriedade que nós trazemos o nosso trabalho, fazemos o nosso trabalho. E para aquelas pessoas que nos acompanham, estão gostando desses episódios que estamos trazendo aqui do podcast da Pia Alimentos, pedimos a você que compartilhe, que divulgue, para que possa chegar esse trabalho a mais pessoas, né, contribuindo também com o nosso trabalho. E este episódio hoje nós contamos com a presença do Thiago, que é presidente da ProBicho, né, e que funciona no extremo sul, no bairro Lamy, na cidade de Porto Alegre. E claro, para nós finalizarmos, a gente sempre chama você a acompanhar os nossos episódios, a compartilhar esse e os outros, curtir, enfim, divulgar, para que, mais uma vez, eu repito, que os trabalhos sejam
longos. Sim, né? exatamente. Acho que da mesma forma é uma parceria, né? Que nós estamos juntos, que todos nós aí possamos juntos crescer e conseguir melhorar aí cada dia esse propósito. O amor do ser humano com os animais está no nosso slogan, né? Porque a Pian Alimentos, nutrição pet, com a gente, você sabe, né? Que a Pian, a gente entende esse amor.